Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei, a todos. Sejam todos muito bem-vindos de volta à nossa sala de aula virtual. E como a gente tinha falado, né? Eu tinha falado para vocês que ia mandar um vídeo explicando um pouquinho melhor desse nosso terceiro módulo, das atividades a fazer e tudo mais, que eu sei que vocês já começaram a dar uma olhadinha. E eu sei que só a parte escrita não fica muito bem explicado, então eu tô mandando esse vídeo pra gente poder se comunicar um pouco mais. Espero que o som esteja melhor, eu comprei um microfonezinho novo, aí vocês me falam. A imagem vai continuar ruim por um tempinho, dado os preços das câmeras. Se alguém tiver uma usada para me vender aí, é só falar. Então, começando com essa nossa apresentação, eu queria falar um pouquinho do módulo 3. E aí a minha pergunta, e talvez uma coisa que vocês estejam se perguntando, é por que a gente está estudando tanto esse negócio de Grécia, de Roma, desses clássicos, o que é que isso me serve? Eu não estou entendendo nada, cadê ética? A gente nem falou de ética ainda. Para a gente poder falar sobre o presente e para nós podermos saber quem somos, a gente tem que ir para o passado. Não tem outra forma de se fazer isso. A gente tem essa ilusão de que a gente de que a gente sabe viver a vida. Esse que é o ponto. Parece que a gente nunca saiu da adolescência. Nunca deixamos de ser adolescentes. Porque parece que nós nunca entendemos que nós não sabemos sobre ética, que os nossos conceitos não são os melhores, que eles podem ser melhorados. E quando a gente finalmente chega a essa conclusão, às vezes muito tarde na vida, olha e diz assim, tá bom, e o que é que eu faço? Nessa hora que nós deveremos nos voltar para os clássicos. Eles já já viveram as mesmas problemáticas, as mesmas situações que nós vivemos. E é por isso que eu insisti tanto de estudarmos esses povos, de estudarmos as civilizações, de vermos como esse povo no todo pensava, para que nós não caiamos nesse erro histórico de dizer assim, o Platão foi um filósofo que não tinha nada o que fazer. Se você estudar um pouquinho da história de Platão, você vê que ele tem muita coisa o que fazer. O Sócrates falou tudo aquilo que ele não tinha nada o que fazer, estava longe disso. Aristóteles, todos esses caras pré-socráticos, todos tinham escolas. Os romanos, os estoicos romanos eram imperadores. Esses caras não foram filósofos, não pensaram a vida, não pensaram o ser humano por não ter nada o que fazer. Era muito o contrário, eles estavam em situações normalmente muito complexas, muito difíceis, e estavam tentando sobressair, levantar a cabeça acima daquilo. Muito parecido com o que a gente vive. Muito, muito parecido. Então, para que nós possamos hoje ser seres humanos, nós temos que olhar para o passado e não reinventar a roda. Entender como eles influenciaram a história, como durante a história toda, que a gente ainda vai ver um pouco mais de história, essas ideias elas foram montadas, remontadas, influenciadas até chegar a nós. Nós só vamos chegar a nós mesmos no fim, né? No fim a gente vai chegar à contemporaneidade. Mas o que me importa é que nós entendamos que essas ideias elas estavam todas aqui. Se nós entendermos as ideias aqui, tanto faz quem falou o que na contemporaneidade. Nós vamos poder chegar exatamente nas mesmas conclusões. Porque as bases são essas. Vai bastar a gente refletir um pouco, pensar um pouco. Por isso eu insisti tanto nos clássicos. Mas também por saber que essa conexão não se faz de uma forma simples, eu coloquei até uma atividade para a gente tentar fazer um pouco dessa conexão nesse módulo, certo? Antes de passar um pouquinho mais sobre esses elementos aqui, eu queria mostrar um pouco da nossa velha tabelinha, né? De sempre. Então aqui a tabela, estão aqui algumas das nossas das nossas presenças, né? Eu ainda não corrigi essas atividades, então ainda vai vir as presenças, ainda vai vir... Na verdade, essa aqui a gente já começou a corrigir, né? Eu só não terminei de corrigir, por isso eu não coloquei a nota final e as presenças finais, né? Ainda tenho que ver os vídeos e tudo mais. O que é que mudou aqui? Nós começamos assistindo esses materiais das outras equipes, como a gente já fez, respondendo aos quiz, com essas sugestões e dúvidas. E aqui eu coloquei esses nossos momentos presenciais, né? Como vocês pediram, síncronos. Desculpa, presenciais não, síncronos, né?
em azul, para poder ficar bem destacado, para a gente poder olhar aqui no calendário e ter bem destacado isso, com datas fixas. E aí, esse aqui, especificamente, que é esse sugestões e dúvidas, seguindo a orientação e os pedidos de vocês, a gente vai fazer ele no dia, na quarta-feira, né? Essa quarta, às 18 horas, que é o horário da aula. Então, mantive a hora da aula. Eu espero que eles sejam sempre, ó, vocês vão ver, sempre 1 hora, com a duração de 1 hora, certo? Esses nossos momentos. Mas eu espero fazê-los se tiverem dúvidas. Então, quando for na quarta, eu vou perguntar no grupo do Telegram se tem dúvidas, se vocês querem um momento síncrono para tirar essas dúvidas, para perguntar coisas. E se for necessário, se vocês quiserem, a gente faz. Se não quiserem, se estiver achando que está tudo bem, todo mundo entendeu tudo, não vai ter. Tudo bem? Então, vai ter se alguém se manifestar. Por padrão, vai ter. Mas se eu colocar lá no grupo Telegram e todo mundo disser, não precisa, não precisa, não precisa, eu não vou abrir e ficar esperando vocês por nada, né? Não faz sentido isso. Tudo bem? Outra coisa que eu queria combinar nesses momentos síncronos. Eu só acredito que o momento síncrono funciona se eu estiver vendo vocês. Se eu não estiver vendo, eu falo muito bem olhando aqui para minha câmerazinha, não tem problema. Ela parece até um olhinho. Até parece que eu estou falando com alguém. Quando eu estou falando aqui. Pelo menos eu tenho na minha cabeça que eu estou falando com a câmera. E vocês vão ver só depois. Se a gente for fazer um momento síncrono em que ninguém vai abrir a câmera, em que ninguém vai falar nada, em que ninguém vai perguntar, em que todo mundo vai ficar falando com o chat, eu vou ter que ficar parando a aula para ler chat, voltar, eu não vou fazer. Tudo bem? Eu não acredito que seja útil, não acredito que seja válido, porque a gente se desconcentra. Eu sei, meu povo, eu também assisto aula. E eu assisto aula, a gente assiste aula, faz reunião, tanto com câmera fechada quanto aberta, e eu sei a diferença brutal que isso faz. Eu sei que pode ser que vocês não tenham escutado isso ainda, ou pode ser que nenhum professor tenha pedido. Eu andei conversando com alguns professores, eles estão dizendo que ninguém abre as câmeras, algumas aulas sim, outras não, algumas mesmo sem câmera têm uma boa comunicação. Mas do que eu já fiz de câmera fechada e aberta, é brutal a diferença quando a câmera está aberta. A gente se posiciona como se fosse para uma aula, senta, normal, não fica deitado, balançando na rede, semi-nu, para assistir uma aula, que isso não faz o menor sentido. Você não encarna o espírito da coisa. Sabe esse negócio que a gente escutou no começo, lá no começo da pandemia, o pessoal dizia assim, você vai trabalhar em casa, então tira o pijama, veste uma roupa, como se você fosse para o trabalho, senta na mesa e tal, faz as coisas, tem um protocolo? Pois é, um protocolo. Então, obviamente, ninguém ia chegar lá no nosso bloco para assistir aula, nem de cueca, nem de pijama, ninguém ia chegar lá assim, para assistir uma aula, né? Porque tem um protocolo ali, né? Você vai, senta, não sei o que, fica ali, levanta a mão, faz pergunta, tô vendo as pessoas. Se não for para ver, não sei que sentido tem a gente fazer síncrono, sinceramente. Então, fica aqui a minha colocação. Eu vou falar com as pessoas. Eu vou falar com vocês, porque senão não faz sentido a gente fazer síncrono. A gente está fazendo síncrono exatamente para isso. Para que tenha um momento em que a gente possa conversar um pouco. Mas aí para isso eu quero ver vocês. Porque senão, que sentido tem? Se eu não ficar vendo ninguém. Se não ficar vendo ninguém, eu faço vídeo. E aí vocês fazem pergunta. Já que vocês pediram para fazer síncrono, eu estou esperando que tenha essa disponibilidade. Eu preciso ficar com a câmera aberta o tempo todo. Ai, meu Deus, e hoje eu estou aqui sem, me pegou desprevenido. Não tem problema. Mas o padrão é a gente abrir a câmera e poder conversar, poder ver vocês. Senão não faz sentido. Avaliação. Certo? Tem nossa parte de sempre, né? Conteúdo, interação, avaliação. Aí a gente vai fazer 3 atividades desse módulo. Quando a gente terminar essas atividades, lá pelo dia 8, eu vou mandar um outro vídeo explicando o 4. Então não vou entrar nele agora. Certo? Dito tudo isso, vamos voltar para as nossas atividades. Que eu queria deixar aqui já um outro tópico, um outro ponto. Sempre que vocês forem fazer uma atividade, vem aqui primeiro, vai no vídeo primeiro, vem aqui primeiro. Não me pergunta no Telegram o que é para fazer na atividade. Eu não vou responder. Não, aquele canal não é para aquilo. Aquele canal é para tirar uma dúvida. Tipo assim, professor, eu não entendi tal coisa. Eu não entendi como é que tá para fazer tal ponto. Aí eu vou lá e explico. Não é para eu explicar tudo que eu gastei aqui, fiz slide, gastei minha saliva fazendo, é para eu explicar tudo de novo. Não, você volta aqui e assiste de novo.
ou assiste, né? Pelo menos o vídeo. Então, essa aqui é a parte que a gente já passou, né? Assistir os conteúdos dos colegas e responder aos quiz, certo? Qual o objetivo disso? Eu sempre gosto de falar de novo. Qual o objetivo de assistir os vídeos dos colegas? Conhecer os outros, conhecer outros pensadores, ver outras visões, ver como é que foi essa relação entre o pensador e a época em outras épocas da própria civilização que você estudou. E as respostas dos quiz, para você solidificar um conhecimento. Solidificar o que eu estudei, o que eu já vi. E ali tem por que o formulário tem que ter uma resposta? Para você ter uma resposta na hora que você termina. Porque a melhor coisa que tem é você assistir o vídeo, responde o quiz e assim, eita, esse aqui eu não entendi direito. A resposta era tal. Você pode até voltar no vídeo e tentar ver de novo. Ah, tá aqui. Foi assim. Isso chama-se autoavaliação, né? Assim, desculpa, autoavaliação não é bem isso. É uma avaliação que você mesmo se faz, né? De certa forma, autoavaliação, só que a autoavaliação tem outros elementos, né? Mas você vai lá e você mesmo diz assim, eu não preciso dizer pra você que você tá errado. Tá lá o formulário, ele já lhe respondeu. No seu tempo, da sua forma, que essa que é a vantagem do remoto. Se a gente não for usar essas vantagens, meu povo, a gente vai morrer doido com isso aqui. Dúvidas? Usando lá nosso Telegram e nosso Meet, que eu já falei, né? Agora, o que é o ponto aqui? Se a gente for fazer uma reunião do Meet e disser assim, ah não, então vai ter. A única que eu coloquei a possibilidade é essa, porque ela vai servir como um tira-dúvidas disso que eu estou falando aqui agora, né? Vamos ver que nos próximos momentos síncronos vão ser diferentes, não vão ser assim. Aí eu volto e falo de novo. Mas aí vai ser assim, vamos ter nosso encontro do Meet. Uma pessoa pediu para ter e tal. Vai ter presença lá. Óbvio e evidente que vai ter presença. Ah, mas eu não tenho dúvida nenhuma para tirar. Tanto faz. Turma é turma. Se você não tivesse nenhuma dúvida para tirar, a gente tivesse uma aula, ia ter presença igual, né? Uma aula física. A única opção que eu dei aqui é, se no dia for unânime que não precisa, a gente não faz, eu vou dar presença para todo mundo. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, vai ter evento, a aula, vai ter presença para a aula. E o Telegram conta assim também, tá? Que nem eu fiz da outra vez. Essas presenças desses vídeos que eu mando para vocês com os tira-dúvidas, ele é tipo assim, se você assistiu o vídeo e não teve nenhuma dúvida, você tem que no chegar lá e dizer assim, ó, professor, já assisti o vídeo, tô sem nenhuma dúvida, tá tudo certo, vamos em frente. Ou então você vai chegar lá no Telegram, porque uma ou outra coisa, certo? Se você for lá no Meet, se a gente não for ter reunião do Meet e também você não tiver falado nada lá no Telegram, não tiver nem dado o ar da graça, eu vou entender que você nem assistiu o vídeo, eu vou lhe dar falta. Tudo bem? Deu para entender isso? Se não deu para entender, vocês perguntam que eu explico de novo. Mas deixa eu sintetizar para ver se fica melhor. Tem duas formas de ganhar essas presenças dessa atividade. Se a gente tiver uma reunião lá no Meet, é lá. Se a gente não tiver, é no Telegram. Você tem que no mínimo chegar lá e dizer assim, eu assisti o vídeo hoje, aqui agora, estou sem nenhuma dúvida. Mas tem uma sugestão. Sempre tem as sugestões, tá? Também vale. Passado isso, vamos lá. Primeira atividade, como os clássicos veriam nossa atualidade. Qual o objetivo? É só para mostrar um pouquinho para vocês como essas ideias que esses caras colocaram, elas continuam sendo atuais, elas são atemporais, essas ideias. Elas podem ter requisitos diferentes ou ser aplicadas de formas diferentes, mas a ideia não morre. Então a ideia que esses pensadores tiveram, as formas como eles viveram, se foram pensadores, né? Eu sei que tem alguns casos que não foram bem pensadores. Por exemplo, quem pegou lá da tirania, era o pensamento de um tirano. Então, bem, não era um filósofo, o cara que estava pensando na frente do seu tempo, mas a maioria dos filósofos que eu escolhi para vocês eram caras que estavam pensando na frente do seu tempo, em algum ponto. Em algum ponto eles estavam vendo outra coisa, outra ideia, uma coisa além disso. Então esses caras eles estavam vendo outros elementos que viriam ainda por vir, né? E é o que eu queria mostrar para vocês, as ideias que esses caras tiveram, elas continuam sendo válidas hoje. Então se a gente pegar, aqui eu acho que em algum canto talvez tenha ficado vídeos ainda, é só um vídeo, né? É um vídeo que eu coloquei lá sobre a cultura do cancelamento, que eu acho que é um elemento da nossa época, que eu acho que todos vocês conhecem. Quem não conhecer no vídeo vai conhecer o que é que significa. E que talvez vocês já viram muita gente comentando, ou vocês já mesmo já emitiram uma opinião sobre isso, mas eu não quero saber de nada disso. Não agora.
Agora o que eu quero saber é, de acordo com o que aquele seu pensador lá pensou sobre ética, justiça e liberdade, como é que ele veria isso? Como é que ele veria a situação da política de cancelamento? Eu não quero saber se você é a favor ou se você é contra. Não me interessa isso agora. Nem interessa a ninguém, por enquanto. O que interessa é como é que aquele cara pensou. É isso que a gente quer saber agora. Ou seja, o que eu quero que vocês façam é um exercício de imaginação. Tipo assim, ó, aquele cara tava vendo a justiça lá na época dele, assim, assim, assado. Tanto é que nessa... Não é nessa resposta. É na outra. É na tabela. Vai ter até uma síntese. Mas a ideia é, eu volto lá nos meus estudos, pego, relembro lá aquele cara direitinho e digo assim, como é que ele veria isso? Ah, ele veria de tal e tal forma. Tá certo para ele? Tá errado? O que a gente pode aprender com isso? Vai lá e responde. Essa é a parte 1. Vocês vão ver que tem 2 datas de entrega. Uma no dia 2 e uma no dia 4. A do dia 2, eu respondo a pergunta pelo meu pensador. Entre o dia 2 e o dia 4, eu vou ver as outras respostas das outras pessoas, porque eu deixei aberto para todo mundo ver. E aí vou dizer assim, olha só, esse cara aqui tem essa explicação toda de novo lá na própria atividade, tá? Esse cara aqui, ele tem um pensamento parecido com o do meu pensador, esse outro cara, que ele respondeu sobre. Então eu tenho lá o Platão, por exemplo, é o meu pensador. Aí eu fui lá e tem uma resposta do Sócrates. Aí, essa aqui tá fácil, né? Tem um pensamento semelhante, tal. Olha só, o pensamento dele é semelhante, diverge nisso e nisso aqui, mas chegaria na mesma conclusão. Aí eu pego lá o Marco Aurélio. Como é que o Marco Aurélio viu isso? Ele viu dessa forma, e o Platão viu dessa. Aí como é que eu comparo essas duas coisas? Será que tem um melhor que o outro? Será que eu gostei até mais da do Marco Aurélio? A ideia é essa. Qual é o padrão da resposta? Não tem muito. É uma comparação entre o seu pensador e do outro. Até de você mesmo dizer assim, eu preferi esse outro, essa resposta que eu acho que é muito melhor. Talvez porque os romanos eram caras mais práticos, eles teriam respondido melhor essa questão do que os gregos. Ou o contrário. Você pode chegar a muitas conclusões, mas qual é o objetivo? Você lê as outras respostas. Ver como é que esses outros caras pensariam e saber comparar o seu com o dele. Para dizer que seria semelhante, para dizer que seria diferente, fica à vontade. Para dizer que esse cara aqui é Platão e esse cara aqui é um neoplatônico. Então, olha como é parecido mesmo, realmente, as ideias entre os dois. Está quase igual. Fazer esse tipo de comparação. Por que eu estou fazendo isso? Para que a gente saiba, inclusive para que ajude a fazer essa próxima atividade. Que o que a gente vai fazer? Pegar esse pensador que foi o nosso e ver de quem o influenciou nas suas ideias e quem ele influenciou para o futuro. Então eu vou lá pegar meu pensador de novo, fazer um resuminho ali de uma linha, uma síntesezinha desses conceitos para ele. Mas esse cara não falou, então bota lá. Ele não falou exatamente disso. Faz a síntese da menor forma que você conseguir, do mais sintético que conseguir, e aí bota as influências dos outros. Esse cara aqui era o Platão, tem os neoplatônicos, tem um neoplatônico aqui, esse cara aqui também, tal, esse cara influenciou esse, influenciou aquele. E você vai ver o quanto vai ter interconexões nessa tabela que a gente vai criar. Por quê? Porque elas são as ideias, é o que eu estou querendo mostrar para vocês. Tem meio que uma lei geral aqui nas ideias. Normalmente os caras que venceram seu tempo, eles têm ideias parecidas. E os caras que ficaram no seu tempo vão ter ideias igual do seu tempo, então consequentemente vão ser diferentes. Esses caras que venceram as suas épocas, que pensaram além das suas épocas, quando você vai sintetizando as ideias dele, elas vão se aproximando muito. E eu quero que vocês vejam isso. Tomara que dê, para ver. Mas isso também vai ser importante por quê? Porque quando a gente passar para o próximo módulo, a gente vai passar por resto da história, né? Idade Média, aí a Renascença, Iluminismo, a Idade Moderna, até chegar nos contemporâneos. E aí eu vou indicar, quando chegar lá eu vou explicar melhor, mas eu vou indicar outros pensadores para a gente estudar que tem a ver com o que vocês já estudaram, para vocês verem como é que essa ideia se deslocou no tempo e tudo mais. Isso que vocês estão fazendo aqui agora já é um treino para esse próximo. É importante que a gente veja como essas ideias elas se deslocam no tempo. Nós não fomos feitos dos céus e das nuvens como um passe de mágica. Tem uma construção cultural histórica para chegar até onde nós estamos. Para chegar nos defeitos que nós temos, na sociedade que nós temos, nas virtudes que os povos têm. Tudo isso tem uma construção histórica. Isso é muito importante de aprender se a gente quiser entender. Inclusive, se a gente quiser ser pessoas mais éticas,
e entender mais as outras pessoas, conseguir se conectar mais com os outros, ser mais empático, a gente vai ter que entender que as pessoas também têm essa mesma construção, exatamente igual. Elas vieram de algum lugar e a história delas conta muito sobre como elas pensam. Então, é um treino para que a gente possa viver isso. Como eu falei para vocês desde o começo, não me interessa que no final das contas a gente decore essas coisas todas. Me interessa que de cada pensador desse que a gente estudar e de cada comparação dessa que a gente fizer, a gente tire uma ideia que diga assim, poxa, olha só que ideia legal. Se o mundo fosse assim, seria muito melhor. Será que eu não posso viver um pouco mais disso? Ou viver um pouco mais assim? Será que eu não posso me esforçar para ser um pouco mais assim? Eu acho que o objetivo de uma cadeira de ética, como eu já falei várias vezes, teria que ser nós sermos mais éticos. E não a gente entender mais a história da ética. A história é só um passeio que vai levar a gente a entender as ideias e como elas foram aplicadas em seu tempo. Para que nós possamos de novo aplicá-las no nosso tempo. Esse é que é o meu objetivo, não é que nós saiamos um pouco melhores dela. Pode ser que não funcione, mas esse é o objetivo. Por fim, a última atividade desse módulo 3, são atividades simples, rápidas, e aí por isso são várias, né? Eu preferi fazer assim, porque eu não tenho que dar outra forma, com uma atividade mais longa, com mais tempo, empurra pro fim, né? É o nosso costume terrível de todos nós, eu incluso. É empurrar tudo para a última data e para o último momento. Então eu dividi mais e eu vou continuar fazendo assim, pequenas atividades cada vez mais divididas, para que pelo menos o fim seja mais próximo. E aí ajuda a gente a aprender a fazer diário. Agenda. Que diário? Uma agenda, né? Uma agenda mais funcional, que era aquele exercício lá do começo. E aí, por fim, agora sim, eu quero saber como é que estão os conceitos de vocês. Vai ter um form, que vai ter várias perguntas. Na verdade, vai ter não, ele já está lá. Se quiserem fazer agora, fique à vontade. Eu coloquei nessa ordem porque eu acho que é uma ordem mais lógica de entregar as atividades. De como é que estão os meus conceitos. Aí começar um form só eu que vou ver, né? E aí eu preferi não fazer esses próprios conceitos antes, porque, bem, a gente não tem muito como dialogar. Então, eu acho que quando a gente solta essas ideias de o que é que eu penso do mundo, pode ser tudo muito mal interpretado. Eu prefiro que isso seja só uma resposta de uma pergunta que eu faço diretamente. A gente não tem como fazer um diálogo bem feito, nem na internet tem como a gente fazer isso numa sala, é muito difícil, numa sala virtual, principalmente sem ouvir vocês, por isso eu estou pedindo para todo mundo abrir as câmeras e a gente conseguir se comunicar bem. Fórum é terrível, eu nunca consegui fazer aquilo funcionar direito. Para esse tipo de coisa, o que vale é um bate-papo ao vivo, a gente não tem. Então não adianta ficar querendo fazer uma muleta, é melhor a gente partir por outros lados, né? Vamos tentar aqui. E aí depois vocês me falam como é que foi. Tudo bem? Bem, é isso por esse módulo. O próximo eu explico na próxima, obviamente. Eu faço um outro vídeo para explicar o próximo módulo para não ficar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aí eu aguardo de vocês ver esse vídeo, fazer perguntas, me dizer se a gente vai ter aquela atividade lá na quarta-feira ou não. Lembrando que as próximas eu planejei de uma outra forma, que não vão ser opcionais, vão ser todas obrigatórias, então só essa que vai ser um pouquinho mais confusa. Mas é que eu, inclusive, quis testar essa forma. Mas pode ser que nem precise, pode ser que já tenha ficado muito claro com essa forma que eu estou fazendo aqui. E aí vocês me dizem, vocês que me dizem como é que vocês preferem que seja. E eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, aí vocês me falam. Tudo bem? Então, meu povo, é isso. Bom trabalho para todo mundo e nós nos vemos. Tchau, tchau.